Olá, meus caros alunos, essa é a nossa quarta aula sobre o tema farmacocinética. Na aula passada falamos sobre o metabolismo de fármacos. Iremos finalizar o tema farmacocinética com essa aula. Eu sou o professor Sérgio e começa agora a aula excreção de fármacos. Então, como fizemos com os outros temas, iremos dizer onde está a excreção de fármacos no nosso esquema, né? Então, iniciamos o nosso estudo da farmacocinética falando sobre a absorção de fármacos. Logo em seguida, a gente viu que os fármacos são absorvidos e são dependentes de algumas características do paciente ou da própria droga. Esse fármaco entra no compartimento central, que seria o plasma sanguíneo. Ele pode estar na forma livre, pode estar na forma ligada, e dessa forma ele é distribuído para vários tecidos onde ele vai agir e essa ação é ação terapêutica, tecidos onde ele vai agir e essa ação é uma ação tóxica, tecidos onde ele não vai agir e ele vai apenas ser armazenado, e também vai ser distribuído para locais onde ele vai ser metabolizado. E a gente viu que boa parte dessas reações metabólicas vão transformar os fármacos em metabólitos mais hidrossolúveis. Então, esses fármacos hidrossolúveis, eles, portanto, vão ser excretados, vão ser depurados. E é isso que a gente vai ver nessa aula, o processo de excreção dos fármacos. Então nós podemos ver nesse modelo aqui a cinética de eliminação das drogas. Por que é tão importante que a droga seja hidrofílica para ser eliminada? Vamos ver quais os caminhos pelos quais uma droga pode ser eliminada, mas ela é eliminada principalmente por via renal. Então nós podemos ver aqui se a droga ela é hidrofílica. Se a droga é hidrofílica, ela vai ser absorvida. Aqui nós estamos observando a absorção da droga no intestino, duodeno. Nós vimos que as drogas, quando são absorvidas por via intestinal, o primeiro caminho é o fígado. Então no fígado ela não vai sofrer nenhum processo, já que ela é uma droga hidrofílica. Vai cair na corrente sistêmica, vai ser distribuída por todo o corpo, e ao chegar no rim, ao chegar no sistema renal, nos néfrons renais, essa droga ela vai ser eliminada. Então ela vai agir durante todo esse percurso, nos locais de ação dela, mas ela vai ser eliminada naturalmente, sem processo de biotransformação. Já uma droga que é lipofílica e que não sofre metabolismo, qual a cinética dela? Então, essa droga ela vai ser absorvida como as outras, só que nós vimos que ela não vai sofrer nenhum tipo de transformação metabólica, então ela vai continuar sendo lipofílica, ela vai circular, ela vai proceder o seu mecanismo de ação, os seus efeitos terapêuticos, mas ela não vai ter condições de ser eliminada pelos rins, porque os rins só conseguem eliminar, na grande maioria das vezes, só consegue eliminar as drogas hidrofílicas, né, as moléculas hidrofílicas. Então ela vai passar por aqui naturalmente e vai recircular, obviamente, ela vai voltar aqui ao fígado, e o fígado a gente vai ver que uma das formas de eliminação desse tipo de droga é através da recirculação enterohepática. Parte dela sai junto com sais biliares, e uma parte retorna, é reabsorvida, mas uma pequena fração vai ser eliminada com as fezes. É um dos mecanismos de eliminação dessas drogas que são lipofílicas e que normalmente não sofrem metabolismo, pelo menos não um metabolismo suficiente para transformar elas em drogas hidrofílicas. Temos também um outro tipo de droga, a droga que é lipofílica, mas que sofre conversão em metabólitos hidrofílicos lentamente. Então nós podemos ver a droga foi absorvida aqui, uma parte dela sofreu metabolismo para transformação em uma droga hidrofílica, circulou pelo sangue drogas hidrofílicas e drogas lipofílicas, ou metabólitos hidrofílicos e metabólitos lipofílicos. Os hidrofílicos serão eliminados, os lipofílicos precisam recircular mais uma vez até o fígado, para que no fígado eles possam sofrer um novo metabolismo e, portanto, se transformar em uma droga totalmente hidrofílica. Mas temos também a possibilidade de drogas lipofílicas que rapidamente
completam a sua conversão em um metabólito hidrofílico. Então essa droga foi absorvida, ela no processo de primeira passagem hepática ela já se transforma numa droga totalmente hidrofílica, ela vai circular pela corrente sanguínea, vai agir nos seus locais específicos de ação, mas ao chegar no rim ela é completamente eliminada. Então são fármacos que são eliminados muito mais rapidamente do que aquelas que precisam sofrer diversas passagens pelo fígado até se transformar numa molécula completamente hidrofílica. Então a gente viu que o metabolismo é um ponto essencial, um ponto muito importante para a eliminação de drogas. Na maior parte das vezes, essas drogas precisam sofrer conversões hidrofílicas para só assim serem eliminadas principalmente pelo sistema renal. Então, a excreção, a gente viu que o rim realmente é um ponto importante da excreção, né? Da excreção de drogas. Mas as drogas não são excretadas apenas pelos rins. Elas são excretadas também pelo trato biliar e pelas fezes, como a gente viu, algumas drogas que são lipofílicas e que não são convertidas em drogas hidrofílicas, elas precisam ser eliminadas de outra forma e elas são eliminadas normalmente através do trato biliar e das fezes. Também nós temos drogas que são eliminadas pelo ar, né? Drogas que são muito voláteis, são eliminadas pela saliva, pelo leite e pelo suor também, são outras formas de eliminação de drogas. Mas a principal delas realmente é o rim, né? O rim é que elimina a maior parte dos medicamentos, a maior parte dos fármacos circulantes no nosso corpo. E o rim ele possui 3 mecanismos importantes, não só para a eliminação de drogas, mas como processo fisiológico. Então o rim ele faz filtração glomerular, né? O rim ele promove também a secreção tubular e também a reabsorção tubular passiva. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Para a gente entender onde é que entra a eliminação de drogas nesse contexto. Então, a filtração glomerular representa 20% da eliminação de drogas. Então, 20% da eliminação de drogas ocorre por filtração glomerular. Então, na filtração glomerular, a droga circulante chega no glomérulo, vai ter que atravessar a cápsula de Bowman, né? Vai ter que atravessar os poros existentes nas fenestras, né? dos glomérulos, e essa droga precisa ter um tamanho suficiente para atravessar esses poros. Então, a filtração glomerular tem uma limitação. Ela filtra moléculas que possuem peso molecular inferior a 20 kilodaltons. Então, moléculas que possuem tamanho molecular grande não conseguem atravessar o glomérulo, portanto, elas não conseguem ser eliminadas por filtração glomerular. Outra informação importante é que a albumina normalmente não é filtrada, a não ser que haja uma lesão glomerular. Existem processos patológicos onde há lesões glomerulares e as proteínas são filtradas de forma quase que natural. Mas num glomérulo íntegro não há filtração de albumina. Se a albumina estiver ligada, portanto, ao fármaco, o fármaco também não vai ser eliminado. Então, os fármacos que estão ligados com grande intensidade à albumina, eles também não conseguem ser eliminados por filtração glomerular. Então, fármacos grandes, fármacos ligados à albumina não conseguem ser filtrados, não conseguem ser eliminados por filtração glomerular. Secreção tubular. Então, secreção tubular é a eliminação dos fármacos que não conseguiram sofrer filtração glomerular, ou seja, os grandes, os que estão ligados à albumina. O mecanismo de transporte é um mecanismo ativo, um mecanismo que diferencia substâncias ácidas de substâncias básicas, mas eles têm em comum a presença de um transportador de membrana, na membrana dos túbulos renais, que fazem o transporte do fármaco da corrente sanguínea até a luz do túbulo renal para sua eliminação. Então, ele pode excretar tanto as moléculas grandes, como também pode excretar aqueles fármacos ligados às proteínas ligados principalmente à albumina. Okay? Então vamos dar uma olhadinha aqui onde é que ocorre cada um desses processos. Então, filtração glomerular. Filtração glomerular, obviamente, acontece aqui no glomérulo. Então, as moléculas, as substâncias, elas chegam até o glomérulo pela corrente sanguínea,
Se elas tiverem peso molecular compatível, não tiverem ligadas às proteínas, elas conseguem atravessar a membrana glomerular e cair aqui na luz do túbulo renal. E aí são eliminadas, né, através da formação da urina juntamente com outras substâncias, né? Então, esse local é o local onde acontece a filtração glomerular. Já a secreção tubular ela acontece em dois locais diferentes. Acontece no túbulo contorcido proximal e no túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido proximal acontece a secreção ativa de algumas drogas eletrolíticas fracas, especialmente ácidos. E aí acontece também a reabsorção de água. Então, no túbulo contorcido proximal acontece a secreção ativa de drogas eletrolíticas fracas, principalmente. Já no túbulo distal acontece a excreção passiva e reabsorção de drogas lipossolúveis. Isso é um aspecto bastante importante. Porque as drogas chegam até o sistema renal, chegam até o néfron, são filtradas aquelas que têm peso molecular compatível, mas elas podem ser filtradas e logo após serem reabsorvidas. Então, algumas moléculas muito lipossolúveis, elas são reabsorvidas no túbulo contorcido distal, ok? Então, algumas moléculas são filtradas, outras são secretadas por um mecanismo ativo no túbulo contorcido proximal, um mecanismo passivo no túbulo contorcido distal, mas elas também podem ser reabsorvidas no túbulo contorcido distal. Então, dessa forma, se elas forem reabsorvidas, elas podem passar, a ação delas pode durar muito mais tempo do que normalmente duraria, ok? Pensando nisso, foi criado, né, foi desenvolvido alguns fármacos que conseguem inibir a secreção tubular. Então, os fármacos que não são filtrados, não conseguem ser filtrados, eles precisam ser eliminados de outra forma, são eliminados através da secreção tubular. Então, se nós temos uma molécula que consegue inibir esse processo de secreção tubular, aqueles fármacos que não conseguem ser filtrados, eles vão permanecer por muito mais tempo na corrente sanguínea. Então, sua ação vai durar também mais tempo. Dessa forma, a gente consegue ampliar, né, o tempo de meia-vida desses fármacos, né? Então, é o que acontece, por exemplo, com a penicilina, com a azidotimidina e com a indometacina. São fármacos que têm um aumento no seu tempo de meia-vida, principalmente incrementado por moléculas outros fármacos que vão inibir a secreção tubular. É o caso do probenecid, por exemplo. Se a gente quer, por exemplo, aumentar o tempo de ação da penicilina, penicilina é um fármaco excepcional, só que a penicilina, principalmente a benzilpenicilina, ela tem um tempo de ação muito curto, ela é eliminada muito rapidamente. Para a gente aumentar o tempo de ação dela, pode ser utilizado para inibir a sua eliminação, a sua secreção, no caso da probenecida, se liga ao seu transportador e impede que a penicilina seja eliminada. Outros fármacos também causam isso, né? A gente tem aí fenilbutazona, sulfonamidas, aspirinas, diuréticos tiazídicos, dentre outros, né? Temos também aqui o exemplo da digoxina, que tem o seu T meio aumentado por verapamil, amiodarona, quinidina, furosemida por indometacina e o metotrexato por aspirina e pelos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, a penicilina e a probenecida foi um exemplo que eu dei de que a gente intencionalmente pode aumentar o tempo de meia-vida, o tempo de ação, né, de um fármaco, mas alguns deles não são intencionais e ocorrem por interação medicamentosa, né? O caso, por exemplo, de digoxina e verapamil. Então, utilizando os dois, verapamil inibe a secreção tubular da digoxina, aumentando assim o seu tempo de ação e, muito provavelmente, respondendo também, tendo como consequência o aumento dos seus níveis tóxicos, ok? Assim como aconteceu com a absorção, o pH também influencia a eliminação dos fármacos. E por que influencia a eliminação dos fármacos? Porque a maioria dos fármacos, eles são ou bases fracas ou ácidos fracos. Ou seja, eles têm a capacidade de se ionizar. E a gente viu que
A forma ionizada é a forma hidrofílica, a forma molecular é a forma lipofílica do fármaco. Então, significa que se o fármaco ele está na sua forma ionizada, ele é mais facilmente eliminado. Se o fármaco está na sua forma molecular, ele é mais dificilmente eliminado, porque a gente viu que o sistema renal precisa que a molécula seja hidrofílica para que seja completamente eliminado. Então, o que a gente pode ver aqui nessas imagens, né, é que nós podemos observar a eliminação do fenobarbital em dois tipos de urina. Em uma urina alcalina e em uma urina ácida. pH menos do que 7 e aqui um pH entre 7,8 e 8. Nós podemos observar por esses gráficos que quando a urina é alcalina, os níveis de eliminação do fenobarbital são muito maiores, né? Aqui nós temos o fluxo urinário pelo tempo. Enquanto que quando a urina ela é ácida, os níveis de eliminação do fenobarbital são menores. Isso acontece por quê? Porque o fenobarbital é um composto ácido. Sendo um composto ácido, em urina alcalina ele vai se transformar em sua forma iônica, vai se ionizar. Estando na sua forma ionizada, ele vai ser mais hidrofílico, consequentemente mais facilmente eliminado. Então, isso é importante porque se a gente quer eliminar um composto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual a natureza desse composto. É um ácido ou uma base? Não, é fenobarbital. Fenobarbital é ácido, então eu vou utilizar substâncias que vão alcalinizar a urina, consequentemente vão tornar o fenobarbital mais iônico e vai eliminar ele mais facilmente. Então, em menos tempo a gente vai eliminar completamente o fenobarbital. Nesse outro gráfico, gráfico B, nós temos a anfetamina. Aí vamos olhar aí para o último gráfico, que é um gráfico semelhante ao que a gente viu aqui, né? Então, anfetamina em urina ácida e anfetamina em urina básica. Então, em urina ácida, a gente está vendo que os níveis de excreção são maiores, ou seja, ela é eliminada muito mais rapidamente em urina básica do que em urina ácida. Então, a gente pode prever também, a gente pode deduzir que a anfetamina tem características básicas. Se a anfetamina tem características básicas, basta acidificar a urina que a gente elimina a anfetamina mais facilmente, ok? Então, o pH também influencia na eliminação de fármacos. Fármacos ácidos são eliminados mais rapidamente em urina alcalina. Fármacos básicos são eliminados mais facilmente em urinas ácidas, ok, pessoal? E a excreção biliar? Então, a excreção biliar acontece principalmente com os fármacos que são lipofílicos e que não sofrem uma biotransformação para hidrofílicos. Então, esses fármacos eles são eliminados juntamente com a bile, né? A bile é produzida aqui pelo fígado, é armazenada na vesícula biliar e durante a digestão os sais biliares são eliminados juntamente com esses fármacos que são armazenados com a bile. Então, eles vão até o intestino, são liberados aqui no intestino, né, para que ocorra a digestão principalmente de lipídios, mas esses sais biliares, juntamente com esses fármacos lipofílicos, eles são reabsorvidos, eles são veiculados até o fígado novamente, onde acontece mais uma vez uma desconjugação e uma conjugação, e eles são eliminados mais uma vez com os sais biliares. Nesse processo, nesse mecanismo de entrada dos sais biliares na corrente sanguínea e volta para o fígado, uma parte deles, cerca de 5% dos fármacos, são eliminados com as fezes. Né? Então, eles são eliminados com os sais biliares, 95% retorna à corrente sanguínea para ir para o fígado e 5% são eliminados com as fezes. Então, esses fármacos, eles duram, né, o tempo de ação dele é muito maior do que a maioria dos outros fármacos. É o que acontece, por exemplo, com os anticoncepcionais. Então, a mulher, quando toma um anticoncepcional, o anticoncepcional ele é lipofílico, ele não consegue ser metabolizado pelo fígado, e ele é metabolizado em taxas muito lentas, e ele vai ser eliminado através da recirculação enterohepática, onde o fármaco é eliminado com sais biliares, mas quando retorna, não retorna em sua plenitude, nem em sua concentração máxima.
Então vamos falar um pouquinho agora sobre a aplicação da farmacocinética, né? Do tudo que a gente aprendeu até agora, né? Sobre a absorção, sobre a distribuição, sobre o metabolismo de fármacos e agora sobre a excreção. Vamos falar um pouquinho como isso de fato é aplicado, né? Em quais os conceitos que a gente precisa saber que precisam dos parâmetros farmacocinéticos. Então, primeiro vamos saber o que é latência, o que é pico de ação e o que é duração de ação. Tudo isso depende do que a gente aprendeu, né? Depende da absorção, depende do metabolismo, distribuição e da excreção. Vamos entender um pouquinho sobre esses termos. Latência primeiro. O que é latência? É o intervalo de tempo desde o momento da administração até o início do efeito. Então, você administrou o medicamento ao paciente, esse medicamento ele vai ser absorvido. Esse medicamento ele vai ser distribuído. Ao chegar no local de ação, ele começa a ter efeito. Então, esse intervalo de tempo, desde o momento da administração até ele começar a fazer efeito, é chamado de latência. Alguns fármacos têm uma latência muito grande, ou seja, você administra e você só vai ver o efeito daqui a 2 horas. Outros têm uma latência bastante curta, você administra e em 20, 30 minutos você já observa o efeito. Isso vai depender de quê? Vai depender da velocidade de absorção do fármaco. Fármacos que são absorvidos mais rapidamente chegam à corrente sanguínea mais rapidamente. Fármacos que são absorvidos mais lentamente chegam à corrente sanguínea também mais lentamente. Mas vai depender também da velocidade de distribuição. Fármacos que são distribuídos mais rapidamente, ou seja, que se ligam às proteínas, que a corrente sanguínea é muito grande, da perfusão sanguínea muito grande para determinado tecido, determinado órgão, e esse fármaco tem um alto volume de distribuição, ele consegue muito rapidamente chegar ao seu local de ação. E depende também da localização do sítio ativo. Então, alguns sítios ativos apresentam barreiras, a gente viu nas aulas passadas. Então, apresentam barreiras e essas barreiras precisam ser transpostas. Se o fármaco não tem condições de transpor essas barreiras, obviamente ele vai ser mais lento, né, para chegar ao seu local de ação. Então, isso seria latência. Então, pico de ação. Pico de ação é a concentração máxima atingida. Então, nós podemos ver aqui nessa figura, o pico de ação seria essa concentração aqui, onde o fármaco atingiu. Concentração máxima, ou seja, o fármaco ele foi absorvido, ele vai ser eliminado, obviamente, mas essa dinâmica entre absorção, distribuição e eliminação faz com que ele atinja o máximo de concentração e a partir daí ele começa a cair. Então, na verdade, o pico de ação vai depender de 2 processos. Do processo que leva o fármaco até o sítio de ação, ou seja, a absorção e a distribuição, e os processos que retiram o fármaco do sítio de ação, ou seja, o metabolismo e também a excreção de fármacos. Ou seja, o pico de ação vai depender de todos os processos farmacocinéticos. Duração de ação. A duração de ação é o intervalo de tempo entre o momento que se inicia e que termina a ação. Então, um fármaco foi absorvido, foi distribuído, chegou ao local de ação e iniciou a ação. Posteriormente, esse fármaco vai ser metabolizado e eliminado. Mas enquanto ele não é metabolizado e eliminado, a duração de ação, né, o efeito ele perdura durante todo esse tempo. Então, esse tempo entre o início de ação e o final da ação é chamado de duração de ação. E ela depende, obviamente, dos processos de eliminação e também do processo de distribuição do fármaco. A eliminação e distribuição do fármaco são os principais processos farmacocinéticos que dependem da duração de ação. Nesse gráfico aqui embaixo a gente pode ver todos os pontos que a gente acabou de ver, né? A latência, aqui, ó, o intervalo de tempo entre a administração e o início de ação, a duração do efeito, ou seja, quando o efeito inicia e quando o efeito termina. A gente pode ver que o efeito termina antes que seja eliminado completamente a droga e ele inicia antes que a droga, depois da administração da droga. Isso acontece porque existem intervalos, ou melhor, existem concentrações limiares onde o organismo começa a perceber o efeito da droga, né? Então, o efeito desejado ele começa aqui, ele não começa no momento da administração. E a partir daqui nós temos os efeitos tóxicos das drogas. Então, o que nós pretendemos, nós
sempre buscamos com o medicamento é que ele atinja essa faixa de concentração, que é chamada de janela terapêutica. É aqui onde os efeitos acontecem de forma máxima. Então, a latência é um intervalo de tempo até que a concentração do fármaco chegue aqui, ou seja, ele inicia o efeito desejado, né? E a duração do efeito começa aqui a partir do momento em que ele começa o efeito desejado e até o momento em que ele termina o efeito desejado. E aqui nós temos o pico, né? O pico máximo de ação do fármaco, ou seja, a concentração máxima onde esse fármaco pode atingir. Vamos falar agora um pouquinho sobre as variáveis farmacocinéticas das drogas, né? Então a gente pode ver aqui nessa tabela várias drogas com algumas variáveis farmacocinéticas, como biodisponibilidade, como volume aparente de distribuição, ligação a proteínas, clearance e meia-vida. Todos os aspectos que a gente viu anteriormente dependem desses fatores. Então, se nós olharmos, por exemplo, a biodisponibilidade, a gente pode ver que o ácido acetilsalicílico ele apresenta a maior biodisponibilidade, uma das maiores biodisponibilidades daqui, né? O fenobarbital apresenta a maior biodisponibilidade. Então, 70% da dose administrada de ácido acetilsalicílico chega à corrente sanguínea. Só que quando nós olhamos para o volume aparente de distribuição, a gente observa que esse volume é um volume muito baixo, comparado, por exemplo, à mildarona. A mildarona apresenta uma biodisponibilidade de 45%, mas apresenta um volume aparente de distribuição de 70 litros por quilo, ou seja, muito maior do que o ácido acetilsalicílico. Então isso significa o quê? Que a mildarona, apesar da dosagem não chegar completamente, né, a dosagem que foi administrada não chegar completamente à corrente sanguínea, mas a maior parte daquela que chega realmente chega rapidamente aos tecidos e também ao local de ação. Se nós olharmos as proteínas, a ligação às proteínas, né, também comparando esses mesmos dois fármacos, a gente pode ver que a mildarona possui uma ligação às proteínas muito maior do que o ácido acetilsalicílico. Então, a ligação às proteínas, a afinidade pelas proteínas vai dificultar a entrada desses fármacos nos tecidos. Então, isso também é um parâmetro importante para mostrar que o fármaco, mesmo tendo uma boa biodisponibilidade ou tendo uma biodisponibilidade ruim, ele pode chegar melhor, né, ao local de ação do que o que tem uma biodisponibilidade maior. O clearance representa a eliminação, então o ácido acetilsalicílico ele tem um clearance maior do que a mildarona, significa que ele vai ser eliminado mais rapidamente, e isso representa a meia-vida, né? Se ele vai ser eliminado mais rapidamente, ele tem uma meia-vida menor, né, de 15 minutos, comparados à mildarona de 40 dias. Né? Olhando os parâmetros farmacocinéticos, a gente pode fazer uma comparação, né, fazer uma analogia em relação a algumas drogas. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os fatores que alteram os parâmetros farmacocinéticos. Os principais fatores é a farmacoterapia, é um fator importante. A gente viu que muitas drogas sofrem interações de vários tipos. Algumas interferem na absorção, outras interferem no metabolismo, outras deslocam as drogas das proteínas, consequentemente aumentam ou diminuem a sua ação. Outras impedem que o fármaco seja completamente eliminado. Então, e podem também acelerar, obviamente, se alterar o pH sanguíneo. Então, a farmacoterapia é um dos fatores importantes, né? São fatores ambientais esses, um dos fatores importantes para que nós tenhamos o efeito final, né? As interações medicamentosas são extremamente importantes. Além disso, o uso de álcool e o uso do fumo, né? do tabagismo, alteram muitos parâmetros, principalmente hepáticos, alteram principalmente o metabolismo das drogas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso em outras aulas, nas aulas futuras, mas álcool e fumo alteram bastante, né, a velocidade de metabolismo de drogas através daquele complexo P-citocromo 450. A nutrição a gente viu também que é um fator importantíssimo, fator nutricional, faz com que os níveis de proteínas, né, possam estar mais altos ou mais baixos, né? Desnutrição faz com que os níveis de proteínas estejam mais baixos, e a gente viu que as drogas precisam de proteínas para serem transportadas.
Então, os níveis nutricionais também são fatores ambientais importantes, né, que alteram, né, os fatores farmacocinéticos. Fatores etários. Idade, né? Idade é um fator extremamente importante para os parâmetros farmacocinéticos. Os idosos e as crianças, eles apresentam fatores importantes, principalmente do metabolismo de drogas, né? Então, os idosos apresentam uma falha na disfunção, principalmente hepática e renal. E a gente viu que são órgãos importantes para o metabolismo e para a eliminação de drogas. E as crianças, na maioria das vezes, apresentam sistemas enzimáticos imaturos, incapazes de metabolizar algumas drogas, pelo menos de forma eficiente. Então, os fatores etários alteram também os parâmetros farmacocinéticos. E é importante observarmos isso porque as drogas elas têm observações importantes para quando elas forem administradas para crianças ou para idosos. Então temos que levar isso em consideração. Nesse gráfico aqui a gente mostra o efeito da idade no conteúdo do complexo P450, né, das enzimas que vão metabolizar as drogas. A gente pode ver aqui que com o decorrer da idade nós temos uma redução do conteúdo do citocromo P450. Com o aumento da idade, nós temos uma redução no clearance de creatinina, ou melhor, no clearance de antipirina, né? No clearance de antipirina. Significa o quê? Que com o avanço da idade, nós temos redução do metabolismo de drogas, e nós temos também redução na eliminação dessas drogas. Ou seja, os efeitos tóxicos eles podem ser muito mais prováveis de acontecer. Então temos que levar em consideração isso na hora de propormos a dosagem de pacientes mais idosos. Bem, pessoal? E aí vem os fatores genéticos. Por que será que às vezes nós administramos uma droga? Nós administramos aqui uma droga para um paciente doente e esse paciente é curado. Por que será que às vezes nós administramos uma droga para um paciente doente e esse paciente permanece doente? Ou seja, a droga não resolve nada. Para algumas pessoas você consegue uma resolução, consegue o efeito terapêutico, para outros não, com a mesma doença. E por que será que para algumas pessoas nós administramos uma droga, essa pessoa está doente e na verdade essa pessoa tem um efeito tóxico? Em vez dela melhorar, resolver o problema, ela tem um efeito tóxico. Tudo isso é explicado pelos fatores genéticos. Então as pessoas não são 100% iguais, na verdade elas são bem diferentes, né? E algumas variações, como os polimorfismos, como os SNPs, né, que varia apenas uma única base nitrogenada, elas são bastante frequentes. Então, nós temos aqui um exemplo onde a sequência de bases nitrogenadas ela é 99,9% das pessoas do mundo apresentam como base nitrogenada nessa posição, nesse gene, o gene hipotético aqui, a adenina. 99,9% das pessoas apresentam adenina. Mas 0,1% das pessoas apresentam a citosina no lugar da adenina. Significa que se mudou uma única base, pode mudar uma proteína. Se isso for num promotor, pode mudar a taxa de expressão gênica. Se for no intron, pode ter gerado um splicing alternativo. Então, essa única mudança pode mudar completamente a forma como aquele gene vai funcionar. E se esse gene for um gene que está envolvido com o processo de determinado fármaco, aquele fármaco nessas duas pessoas ele vai agir diferentemente. Ok? Para finalizar nossa aula, gente, vamos fazer um resumo da farmacocinética, né? De tudo que a gente viu nessas 4 aulas de farmacocinética. Então, primeiro a droga vai ser administrada por várias vias, a gente falou sobre essas vias: via oral, via intravenosa, intraperitoneal, subcutânea, intramuscular, inalação, várias vias, vantagens e desvantagens de cada uma dessas vias. Se você não viu essa aula, foi a primeira aula, a aula de absorção. No final da aula eu falei sobre as vias de administração. Então, administramos a droga, se for por via oral, ela vai passar por uma etapa chamada de biofarmacêutica, uma etapa biofarmacêutica, onde há desintegração do conteúdo. Se for um comprimido, por exemplo, uma cápsula,
vai haver desintegração do conteúdo farmacêutico, eliminação ou exposição do fármaco e o fármaco vai ser absorvido, o fármaco vai atravessar membranas. E a gente viu que ao atravessar a membrana ele precisa estar na sua forma lipossolúvel, ou seja, na sua forma molecular. Então vai atravessar a membrana, vai cair na corrente sanguínea. Então ao chegar na corrente sanguínea, as drogas, os fármacos se ligam a proteínas e essas proteínas aqui veiculam o fármaco até os tecidos alvos. Só que, ao chegar no tecido-alvo, a droga precisa se desligar da proteína. Ao se desligar, sua forma livre é quem vai atravessar a membrana também do tecido, e aí vai depender também do seu processo de lipossolubilidade. Okay? Mas aí vai ser distribuído para vários tecidos, né? Vai ser distribuído para os tecidos onde ele vai agir, vai ser distribuído para tecidos onde ele pode agir de forma inespecífica e também vai ser distribuído para tecidos onde ele vai ser simplesmente armazenado. E a gente viu em aulas passadas que esse processo de armazenamento vai fazer com que a droga tenha uma ação mais duradoura. Após a sua ação, esse fármaco ele volta para a corrente sanguínea, ele vai se ligar às proteínas, as proteínas levam o fármaco até o fígado, principalmente, e no fígado ele sofre biotransformação, ou seja, no fígado ele vai ser transformado numa molécula mais hidrossolúvel, na maioria das vezes uma molécula que é menos ativa ou inativa comparada ao fármaco original, ok? E essa molécula ela vai passar por duas fases de reações. Uma fase 1, onde acontece a inclusão de alguns grupamentos químicos, e uma fase 2, onde acontece uma conjugação, principalmente com ácido glicurônico. A molécula assim, hidrossolúvel ela vai ser eliminada principalmente por excreção renal. Mas a gente viu que pode acontecer também uma excreção intestinal, pode acontecer excreção pelos pulmões, pela saliva, dentre outros meios, dentre outras funções. Ok? Então chegamos ao fim da nossa aula sobre farmacologia, foram 4 partes, não deixem de assistir as 4 partes, muito importante, né? Então chegamos ao fim da nossa aula sobre farmacocinética. Na próxima aula veremos a farmacodinâmica. Então, por enquanto a gente viu como é que o fármaco faz para chegar ao local de ação. Na próxima aula veremos o que é que ele faz no local de ação, ok? Então até a próxima aula.